Estamos aqui hoje para trazer para vocês a palavra do nosso vereador Edmar Branco. Inicialmente, eu quero agradecer a presença da Cléria, de todos vocês, do vereador Edmar Branco, em especial. Agradecer também a oportunidade do convite, né, para participar desse evento. Para mim, é uma satisfação muito grande. Para dar início aqui à sessão, eu vou falar um pouquinho, vou dividir com a Cléria aqui, um pouquinho da história do vereador, e, em seguida, a gente chama o vereador para poder entrar com a gente e participar dessa live nossa aqui nesse momento, que para a gente é uma satisfação estar fazendo, tá? Vereador Edmar Branco, nascido em 82, lá em Bom Jesus do Galho. Edmar Martins Cabral, conhecido como Edmar Branco, é educador social, com histórico de atuação em programas socioeducativos e em abrigos para jovens em situações de vulnerabilidade. Vai com você, Cléria. Foi oficineiro no Programa Estadual de Prevenção Social à Criminalidade, o Fica Vivo, conhecido Fica Vivo. Em sua trajetória, participou de diferentes iniciativas de mobilização social em BH, com atuação destacada como liderança comunitária, nas lutas pela preservação e requalificação socioambiental do Ribeirão Onça. Na Regional Norte, desenvolvida em parceria com diferentes coletivos e organizações sociais. Eleito com 6.319 votos para o seu primeiro mandato na Câmara de Belo Horizonte, a partir de 2017. O vereador trabalhou por melhorias na qualidade de vida nas vilas e favelas, além de defender a bandeira do meio ambiente, da proteção da criança e do adolescente. Do fortalecimento das creches comunitárias e do esporte amador. Ele atua efetivamente na defesa das mulheres na capital mineira, com a integridade da Comissão de Mulheres, como integrante, né, da Comissão de Mulheres da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Nesse primeiro mandato, o vereador Edmar Branco apresentou mais de 20 projetos de lei, sendo que desses dois foram aprovados e agora são leis municipais, e mais um está aguardando o sancionamento do prefeito Alexandre Calil. E é com satisfação que, a partir de agora, o vereador Edmar Branco vai falar um pouco mais sobre o seu primeiro mandato. Boa noite, Branco. Seja bem-vindo. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Clérinha. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, estar aqui com as pessoas que estão acompanhando, que acompanham o nosso mandato. Então, eu quero agradecer cada um de vocês que está no Face, que está no Instagram, dizer da felicidade. A gente está aqui hoje comemorando 3 anos e 8 meses do mandato do vereador Edmar Branco. É um mandato coletivo, é um mandato que a gente, várias lideranças, pensou para a gente ter um representante lá na Câmara dos Vereadores para fortalecer a nossa luta. E hoje a gente está fazendo 3 anos e 8 meses de mandato, um mandato popular. Vereador, a gente sabe que o propósito, né, desse nosso encontro é para que o senhor traga para a gente, apresente, né, como foi esse mandato lá desde janeiro de 2017, como o senhor vem conduzindo, né, os trabalhos, trazer para a gente como foi o histórico, né, a história desse mandato aí e a satisfação, né, que o senhor teve de estar conduzindo esse trabalho. Reinaldo, com muita alegria, hoje eu falo que a gente, 3 anos e 8 meses, a gente acompanhou mais de 120 bairros de Belo Horizonte. Claro que a gente tem 20 bairros que a gente atua mais, mas a gente acompanhou dentro do nosso mandato e acompanha 120 bairros de Belo Horizonte. Então, a gente fica muito feliz, porque a gente é vereador de Belo Horizonte toda, mas algumas ações a gente tem
mais compromisso no sentido aonde que a vida está mais ameaçada. Então, hoje a gente está aqui para fazer essa prestação de conta, para dizer o que a gente fez dentro desses 3 anos e 8 meses. Então, eu estou aqui para contar um pouquinho. Então, assim que a gente assumiu, a gente começou a participar dentro da Câmara de Belo Horizonte, as comissão titular que nós temos lá na Câmara dos Vereadores, que são 6 comissões, que é permanente. Então, eu participei da comissão política urbana e o meio ambiente, porque eu venho dessa história, eu venho dessa luta do meio ambiente, e assim que foi criada a comissão de mulheres lá na Câmara dos Vereadores, eu também fui convidado também a participar dessa comissão como titular da Comissão das Mulheres, porque a gente já tinha, dentro do nosso mandato, a gente já tinha feito e estava fazendo vários fortalecimento da luta das mulheres. Então, por esse motivo que eu fui convidado de fazer. E aí a gente começou a visitar as comunidades. Então, aqui no Paulo VI, no Ribeiro de Abreu, no Belmonte, Nazaré, Vista do Sol, Capitão Eduardo, Beija-Flor, Tiradentes, Montes Claros, Novo Arão Reis, Belmonte, Concorde, Jardim Vitória e outros bairros, e a gente começou a visitar e ver como que o nosso mandato podia fortalecer a luta que já tinha nesses locais, para a gente estar levando mais qualidade de vida para essas regiões, para essas pessoas que vivem lá. Então, eu fico muito feliz que todas bairros que a gente atuou, a gente conseguiu, junto com a comunidade, garantir, fortalecer essa luta, e aí buscamos a melhoria. Então, igualzinho, Ribeiro de Abreu tinha mais de 7 ruas de terra, esgoto céu aberto, e aí, dentro desses 3 anos e 8 meses, a gente conseguiu, junto com a comunidade, e é porque a gente também não faz nada, cobrar do poder público, que é da prefeitura, para dar condição para esses moradores que viviam mais de 20 anos aqui nessas ruas aí do Ribeiro de Abreu. Então, assim, uma outra coisa também que a gente conseguiu também, dentro desses 3 anos, o Parque Belmonte, 2015, foi colocado fogo, e aí eu, antes de ser vereador, já atuava em defesa de retomar o Parque Belmonte. E aí, assim que eu assumi como vereador, a primeira ação que a gente fez é trazer o secretário do Meio Ambiente, o Mário Werneck, para conhecer a situação do Parque Belmonte, porque o Parque Belmonte tinha várias atividades lá, academia da cidade, tinha oficina, e isso acabou com tudo. E aí, com a nossa organização, a gente conseguiu retomar o Parque Belmonte e devolver o espaço de novo para a academia da cidade e para a comunidade. E agora nós estamos trabalhando com a Secretaria de Educação para ser implantado lá dentro do Parque Belmonte uma creche para dar mais condição para as mães dessa região, dessa comunidade mais próxima. Uma outra coisa também, dentro desses 3 anos, que a gente conseguiu, que a gente também destaca, aqui no Paulo VI, nós já tínhamos ganhado no orçamento participativo o Ouro Vivo. E aí o Ouro Vivo não estava funcionando. Então, assim que eu assumi, eu fui na Begatrans para discutir com eles por que o Ouro Vivo não estava funcionando. E aí, a partir daí, começou a funcionar todo o Ouro Vivo, tanto do Nazaré, Belmonte e Paulo VI. Então, todas as câmaras do Ouro Vivo estão funcionando para garantir mais segurança para a região, para a comunidade, porque a gente sabe que, infelizmente, a nossa região ainda precisa a gente fazer a discussão e avançar a segurança pública dessa região, mas
está avançando, e uma coisa que eu estou falando da segurança pública, que é a base móvel lá do Nazaré, que a gente também teve participação, a gente fez várias audiências públicas, participamos de várias reuniões com os secretários de segurança do Estado, porque a segurança pública é dever do Estado e também dever de todo cidadão, então a gente provocou. Então, Nazaré ganhou essa base móvel, e aí, sim, conseguiu fortalecer essa região e o crescimento do comércio, e a gente está trabalhando também, tentar ver se a gente consegue a base móvel aqui no Paulo VI, no Ribeiro de Abreu, mas não é fácil porque é Estado, mas a gente está trabalhando e vamos continuar trabalhando. Uma outra coisa que eu queria, aqui dentro do Paulo VI, é a rua São Silvestre, São Cristóvão, que era um sonho da comunidade, e a gente organizou junto com a comunidade e conseguiu resolver esse problema. Então, são coisas que o papel do vereador é fiscalizar e propor lei para garantir o direito do cidadão, mas também é fundamental o vereador dar a voz e garantir que a voz desse cidadão que não chega na prefeitura, através do vereador, chegar para cobrar do prefeito para trazer esse benefício aqui para a comunidade. Uma outra coisa que eu quero também deixar aqui bem claro, assim, quando a gente assumiu o nosso mandato, a gente também fez uma reunião com toda a secretaria da Prefeitura de Belo Horizonte, junto com o nosso vice-prefeito, que é o Paulo Namar, para retomar o PRU do Montes Claros. Então, assim que retomou o PRU, teve a oportunidade de a Copasa e a CEMIG entrar em 21 ruas, foi a CEMIG entrou, então tem 21 ruas dentro do Montes Claros, tem luz agora. Em 14 ruas, a Copasa entrou também para colocar água nas casas. E a gente continuou fortalecendo, avançando, e conseguimos um micro-ondas dentro do Montes Claros, porque para dar condição para os moradores, é a única rua que tem de asfalto, mas é morro, então, para ter essa condição, e o nosso mandato teve compromisso, e está tendo compromisso com os moradores do Montes Claros. A gente precisa avançar muito, mas a gente está conseguindo avançar. Dentro do Conjunto Paulo VI também, a gente conseguiu também resolver algumas questões de algumas ruas, que é importantíssimo para a comunidade, é a BMQ, é a Laranja de Lima. Então, são essas coisas, a gente tem muitas coisas que a gente conseguiu de 2017 até agora, ainda falta muita coisa, mas eu vou te dizer que a gente conseguiu de verdade, estão conseguindo de verdade, Reinaldo mais a Clarinha, representar essa região que ficou esquecida há muito tempo. Vereador. Muita coisa, né, Branco? Nossa Senhora! A gente ia precisar de umas 5 lives para dizer tudo que esse mandato fez até agora, né? Tudo que ele fez até agora. Só na brincadeira aí, você falou de pelo menos 4 bairros. E olha que tem outros bairros e tem muito mais coisa em outros bairros. Agora, Branco, você quer falar? Cléria e vereador, só um instante, que eu não falei no início, só antes do vereador continuar, Cléria, eu não falei no início, porque o pessoal ainda vai chegando, né? Mas agora eu estou vendo que a participação está aumentando, nós já temos bastante gente acompanhando, para o pessoal mandar perguntas. A ideia é que assim que o vereador termine, né, essa fala e termine de explicar essa prestação de contas que ele está fazendo, a gente abra para perguntas e aí a gente vai colocar essas perguntas para que o vereador tenha a oportunidade de responder para vocês. Então, é muito importante, mande essas perguntas para a gente, para que a gente interaja com o vereador. Como a Cléria acabou de dizer, vocês estão vendo que o trabalho é gigante,
é um vereador que trabalha muito, então vamos aproveitar esse momento e vamos mandar perguntas aí para logo em seguida a gente repassar para o vereador. Continua aí, Cléria. Sabe o que eu acho importante, Reinaldo? O Branco começou a falar de tantas coisas que já aconteceram dentro do mandato e de tantas obras que favoreceram as comunidades, que mudaram a vida de tantas pessoas, com certeza, em Belo Horizonte. E eu gostaria de escutar, assim, bem resumidamente, porque também é muita coisa. Como foi que você começou como liderança, Branco? Você não é vereador de um dia para o outro, assim. Até antes de ser vereador, tem uma história, tem uma memória aí, tem um histórico de trabalho como liderança bem forte, e não foi à toa que mais de 6 mil votos fizeram jus a esse trabalho. Conta para a gente um pouquinho como é que foi isso. Vereador, a gente tinha combinado de fazer as perguntas depois, mas a Clerinha está à vontade aí, fique à vontade para responder, tá? Depois a gente retoma na prestação de contas. Na realidade, Clerinha, o Reinaldo colocou um pouquinho da minha história, de onde que eu venho, como que eu venho, mas eu também não podia deixar. A gente veio de um interior para cá, então minha família com 9 irmãos, meu pai chegou aqui no Paulo VI, e aí a gente morando de a favor, e a gente veio para Beira-Linha, onde que a gente teve condição de construir a nossa casa, e aonde até hoje meus pais moram, e eu convivi mais de quase 25 anos na Beira-Linha aqui do Paulo VI, e eu saí da Beira-Linha porque eu casei, mas aí quando a gente chegou aqui eu era muito novo, eu tinha meus 6 para 7 anos, e aí eu tinha algumas dificuldades, eu tenho até hoje, minha língua é presa, mas eu não deixei essa dificuldade me tirar o meu sonho, de garantir e resgatar essa juventude aqui da nossa comunidade, da nossa região. Aqui na nossa comunidade não tinha espaço de lazer, e aí quando eu comecei com meus 14, 15 anos, eu fui coordenador da Pastoral da Juventude da Igreja Católica por quase 4 anos, e aí, a partir daí, eu comecei a mexer no futebol amador. Então, é uma das bandeiras que eu defendo, que eu acho que a cultura, o lazer, o esporte resgate a cidadania e a vida das pessoas. E aí eu comecei a organizar, porque, Clelinha, é uma história muito triste, eu nem gosto de falar, se eu perdi um irmão na Beira-Linha, e aí, a partir daí, eu comecei a organizar, porque se eu também não fizesse nada, eu podia ser a próxima vítima. E aí eu comecei a organizar as crianças, os jovens dessa Beira-Linha, do Paulo VI, e aí eu saí daqui e lá para os Borges, lá no Campo do Rico, e isso aconteceu uns 10 anos, e levando os meninos para nós jogar bola lá. Então eu levava lá 2 vezes por semana, para a gente ter lá 2 horas de esporte, e quando essas crianças e esses adolescentes estavam comigo, eles não tinham condição de fazer outras coisas, então eles estavam pensando no futebol. Então eu comecei a minha história no futebol amador, e depois eu comecei participar da Pastoral da Juventude da Igreja Católica, a Beira-Linha, 2007, era a Beira-Linha de terra e esgoto céu aberto, a Beira-Linha do Paulo VI, então, onde era o mercado do Careca, até lá na mina, e aí eu comecei a organizar a comunidade, e aí para buscar o nosso direito. Então, 2008 para 2009, a gente conseguiu tampar o buracão aonde que agora é o CRAS. Então, a gente dando uma condição para os moradores da Beira-Linha, que a gente sofreu muito, toda vez que chovia, a água entrava nas casas de todo mundo, na casa dos meus pais também entrava, e aí eu comecei a organizar, e depois eu comecei também a crescer com 17, 18 anos, participei da Conforça,
do orçamento participativo, depois eu fui para o CONCEP, que é o Conselho da Segurança Pública, eu já fui até presidente aqui do CONCEP para discutir sobre segurança pública, participei do CLTT, participei da pastoral de Sem Casa, no sentido de tentar garantir uma moradia digna para os moradores para essa região. Então, assim, antes de ser vereador, eu já participei e participo da vida da comunidade e da vida de Belo Horizonte. Então, aí a nossa luta começou a ficar muito, muito séria, no sentido assim, a comunidade dependia da nossa luta para avançar. E aí é onde que a gente pensou, em 2012, lançar um nome desse grupo coletivo para a gente ganhar força. Por quê? A gente defendia, a gente organizava, muitas vezes a gente não tinha dinheiro nem para pagar passagem para ir participar de reunião. Então, em 2012, a gente organizou, disputamos a eleição municipal de Belo Horizonte, não foi eleito, mas eu tive 4.636. Aí a gente continuou organizando, participando da vida política da comunidade. Em 2016, Deus, junto com o apoio da comunidade, da região, de várias lideranças de Belo Horizonte, a gente conseguiu ser eleito com 6.319 votos. E aí a gente está aí cumprindo o nosso mandato, estamos terminando, e a gente tem até outros bairros para dizer o que a gente fez, o que a gente não fez, no sentido, assim, é importante. Esse mandato do vereador Edmar Branco, aonde que a vida está ameaçada, nós temos o compromisso de organizar e de dar essa força para essa comunidade. É isso aí, Branco. E é bom dizer também que onde tem problema, esse mandato não corre desse problema, né? Onde tem problema é que esse mandato vai atrás dele mesmo. E acho importante dizer, muito importante dizer, que dentro dessa comunidade, que bem antes de ser vereador e depois de tantas ações, você ainda faz parte dessa comunidade, né? Ainda faz parte dessa comunidade como morador, como relutante e ainda como vereador. É isso aí. Tá aqui com a gente não vai deixar ele embora não, Cléria. Pois é, pode vai deixar ficar não. por muito tempo. Agora, tem uma outra parte também, que é muito importante do Branco dizer, que dessa luta, né, dessa luta comunitária, ele falou aí do Ribeiro de Abreu, do Ribeirão Onça, e aí o mandato tomou uma proporção do meio ambiente. Fala para a gente aí um pouquinho em relação ao meio ambiente, que acabou tomando uma proporção de Belo Horizonte inteiro, né? O que foi criado, o que aconteceu, o que tem acontecido no mandato, e tudo começou com esse Ribeirão Onça aqui, pertinho da gente. Clarinha, bom lembrado. Antes de ser vereador, eu tive o prazer de conhecer a turma do Comupa, que é o Conselho Unido do Ribeiro de Abreu, que defende o Ribeirão do Onça e principalmente defende a vida. Então, o Comupa tem uma história fantástica. Infelizmente, não é todo mundo que entende a luta do Comupa. Eu, no início também, eu ficava questionando as coisas, e aí, em 2010, eu entendi o que o Comupa pregava, no sentido assim, o que o Comupa defendia. Defendia a água, defendia o meio ambiente e principalmente a vida. Então, eu tive a oportunidade de ser presidente do Comupa, e aí eu saí porque eu virei vereador, então eu não podia ficar. Então, quando eu cheguei na Câmara dos Vereadores, eu tive condição de garantir essa voz do meio ambiente, que muitas vezes ainda é meio lento, mas muitas vezes dentro da Câmara dos Vereadores, que é a casa do povo, mas não tinha essa discussão da água, do meio ambiente, da como que a gente precisava ter um afeto nessas coisas que faz parte da nossa vida diretamente. E aí, a primeira coisa que a gente fez, Clarinha, foi montar um fórum do meio ambiente para a gente discutir Belo Horizonte. Então, a gente estava levando o Ribeirão do Onça
para dentro da Câmara dos Vereadores, e aí a gente abriu isso para Belo Horizonte, para a gente ouvir outras entidades, outras lideranças do meio ambiente, porque cada um fazia seu trabalho na sua comunidade, na sua região, e a gente juntou. Então, a gente já tem quase 3 anos e meio que esse fórum está funcionando, esse fórum tem apresentado várias ações em Belo Horizonte, e dentro desse fórum saiu 2 projetos, e aí eu tive a oportunidade de apresentar, e esse projeto, um é o Cadastro Único de Nascente, que virou lei. Então, assim, dentro do fórum, a gente teve um projeto que virou lei, que é o Cadastro Único de Nascente. O outro projeto, que dentro do fórum, também que virou lei, é o Limpa Fossa, que é o chip, um caminhão do Limpa Fossa, para a gente garantir que esse caminhão não joga esse rejeito em qualquer lugar, porque você não pode jogar na nascente, você não pode jogar no rio, você não pode jogar no bueiro, você precisa jogar no lugar correto para fazer o tratamento desse rejeito, mas infelizmente em Belo Horizonte eles não tinham esse costume. Então a gente fez esse projeto e virou lei também, então já tem a lei municipal de Belo Horizonte, aqui no município de Belo Horizonte. Então a gente fica feliz que a gente conseguiu resgatar e dizer para a sociedade de Belo Horizonte a importância de cuidar do meio ambiente. Eu fui também presidente da CPI, a única CPI, assim que aconteceu o crime lá no Brumadinho, e a gente conseguiu, e aí eu e a vereadora Beth fazer uma proposta de CPI para a gente acompanhar isso de perto, porque todas as águas nossas dependem de outros municípios, então a gente precisava acompanhar, porque 30% das nossas águas vem do Rio Paraupeba. Então, com esse crime que aconteceu, parou diretamente, não vinha essa água para cá, então a gente ficou preocupado. Eu fui presidente da CPI das águas de Belo Horizonte, e foi uma CPI, ficamos 6 meses fazendo discussão, visitando, fazendo propostas, fazendo visita nos locais, e a gente conseguiu indicar vários instrumentos para garantir que em Belo Horizonte não falta água. Então, a gente acha que é só abrir a torneira e beber a água, mas a gente também precisa cuidar, porque senão vai ter um dia não vai ter a água da torneira. Então, é muito importante a vida do nosso mandato e da nossa assessoria fazer parte desse fórum, da CPI. Então, eu achei muito importante. Só destacando, né, Cléria e vereadora Edmar Branco, a importância desses trabalhos relacionados ao meio ambiente, né? Belo Horizonte, durante algum tempo, né, durante algum ano, falou-se muito em racionamento de água, né? E era uma situação que incomodava bastante. Hoje a gente não escuta falar mais nisso, então é importante a gente linkar isso, né, ligar uma coisa à outra, para saber que o trabalho que é feito é significativo. E tem outro detalhe, né, ao cuidar do meio ambiente, ao cuidar, principalmente, tratar essa questão do esgoto, a questão sanitária, está cuidando diretamente também da saúde, né? A gente sabe que essas áreas mais periféricas, principalmente essa região que a gente mora, que é Ribeiro de Abreu, Paulo VI, são áreas que têm um impacto muito grande. Então, com esse trabalho que o vereador vem fazendo, vem atuando, da forma como ele vem atuando, tem um impacto direto, não só no meio ambiente, como em outras áreas também, como na saúde. Parabéns aí, vereador, muito importante esse trabalho. Se quiser dar continuidade no roteiro, ou se a Cléria tiver mais
perguntas aí, a gente vai Eu conduzir. só queria retomar rapidinho algumas outras regiões que a gente também teve compromisso e teve vitória, por exemplo, lá no do Vice do Sol, que era uma luta antiga da região lá, que é o único espaço que a comunidade tinha, que era o Campo do Gado de Ouro, que a gente conseguiu trabalhar junto com a prefeitura e devolver esse espaço para a comunidade, e a gente conseguiu fazer o lambrado do campo para dar mais segurança para os usuários, para a comunidade, que esse espaço ficasse cuidado da comunidade no sentido de garantir o esporte dessa região para essa comunidade. Uma outra conquista também enorme lá foi a Rua 30, então a obra da Rua 30 está terminando também para garantir a segurança dos moradores. Da Rua 17, a gente conseguiu também algum recapeamento de rua no Vice do Sol. Um outro bairro também que a gente também atuou, então atuando, é o Capitão Eduardo. Então, algumas coisas que é pequeno, mas faz parte muito importante para a comunidade, então a gente também conseguiu também dar uma condição também na. Bem, parece que a conexão do Edmar, do vereador Edmar, caiu, mas, Clélia, foi importante aí, vamos aguardar para ele retomar, mas, Clélia, foi importante, né, esse histórico, né, trazer para a gente esse trabalho dele, porque a gente acompanha um pouco mais de perto, mas nem sempre a gente tem dimensão do tamanho desse trabalho, né? É isso mesmo, e mais importante, Reinaldo, que o Branco está dizendo, não só em relação ao trabalho do meio ambiente, mas, assim, a CPI das barragens mesmo, ela não aconteceu dentro de Belo Horizonte, ele é um vereador de Belo Horizonte, ela não aconteceu dentro de Belo Horizonte, mas como essa tragédia, ela atingia diretamente Belo Horizonte, então seria responsabilidade dele também como vereador, e por isso que eu estou dizendo, assim, onde tem problema, esse mandato está, por causa disso, porque é um problema grande mesmo. E a CPI das barragens, ela ultrapassou o Branco, junto com a Bela, ultrapassou Belo Horizonte, ultrapassou até o Estado, né? Porque é essa preocupação mesmo com a população de Belo Horizonte, de onde que vai vir a água, como que vamos viver e com que qualidade vamos viver. Isso é muito importante também, né? Porque Verdade. o mandato, ele tem se preocupado não só com... porque tem essas tantas obras, né? Pavimentação de ruas, todas essas que o Branco já citou, mas tem se preocupado também com o lazer dessa população, dessa comunidade, como aconteceu em alguns lugares, praças, a água, então a área verde, se ela está adequada, os campos, campo de futebol, tem o Campo do Galo, e que é propício pela raiz dele, né? Diz de onde ele vem do esporte amador, ele vem dessa relação direta com a comunidade, ele vem de pegar a comunidade e lutar, é de luta, é por isso que é um mandato de luta, né? Qual é o problema? Nós juntamos e lutamos, porque essa é a característica desse mandato, é juntar com a população e brigar pelo que é importante para ela mesmo, e aproveitar essa posição de vereador, que foi o que o Branco já disse também, né? O que é essa posição de vereador? É fiscalizar, é incomodar o poder público para levar para a comunidade o que ela precisa de verdade. Eu já escutei e o Branco tem muito essa característica, porque eu já escutei uma expressão do Branco, de pessoas do poder público, inclusive, de ferrinho de dentista, aquele ferrinho que fica incomodando, que vai, e fica incomodando, enquanto ele não faz o que precisa, ele não para de incomodar, é aquele ferrinho que faz barulho e tudo. E que o Branco, ele tem
ele tem feito esse trabalho, né, no poder público, seja nas secretarias, seja com o prefeito, se isso for possível, seja nas instituições. Onde é que nós vamos buscar isso? É onde o mandato vai. E ele não tem tido fronteiras para isso, né? Com todas as possibilidades, com todas as forças que existem, é isso que o mandato tem pretendido fazer. É verdade, Clélia. A gente que acompanha, como eu disse agora há pouco, né, a gente que acompanha já o trabalho dele há mais tempo, me lembrando aqui, né, quando ele citou o trabalho que ele faz, que ele fez, né, e faz ainda no esporte, que é de tirar a criança da área de vulnerabilidade, tira a criança da rua e leva essa criança para poder praticar um esporte, para ocupar o tempo dela, tá? Envolve todas as áreas, se a gente for pensar, né, a gente está falando de saúde, a gente está falando de educação, a gente está falando de segurança, e a gente está falando do desenvolvimento social, né, que o vereador Edmar Branco, ele sempre esteve muito ligado a essa questão do social, né, deu uma importância muito grande no social. Está voltando aí, vereador? A gente quer pedir desculpa, mas é isso que eu falei no Instagram, que a gente não era acostumado a mexer nessas coisas, fazer live, fazer reunião remoto, mas a gente está aprendendo, e aí a gente retornou, e eu quero pedir desculpa, mas dizer da importância a gente ter esse momento e a prestação de conta, porque esse mandato do vereador Branco é do povo, é da comunidade da região. Então, desculpa aí, mas a gente está aí agora, tá? Para ouvir vocês e responder a pergunta aí do pessoal. Pode continuar. O vereador falou um pouquinho do capitão Eduardo, falou um pouquinho aí do Vista do Sol. Eu sei que tem um trabalho importante aqui também depois do Ribeiro, aqui perto do Monte Azul, que o vereador faz, tem um acompanhamento importante. Se quiser falar um pouquinho mais sobre esse trabalho que é feito, fique à vontade, tá? Se tiver mais algum outro bairro que o vereador... Eu sei que o vereador acompanha também uns trabalhos lá no Fernão Dias. Se quiser falar um pouquinho mais sobre os bairros, fique à vontade, que a gente ainda tem um tempo ainda. Tá. Reinaldo, é só para reforçar assim, que no Acaiaco com o Belmonte também, a gente também tem atuação também. Era um sonho da comunidade, na entrada da Acaiaca, tinha um espaço que era um espaço que trazia vários problemas para a comunidade. E aí a comunidade organizou vários mutirão, e aí eu tive o prazer de participar desses mutirão, dessa proposta de a gente tomar e fazer a praça, né, nesses espaços, e graças a Deus a gente conseguiu avançar muito. Então, precisa continuar avançando, mas essa pandemia deu uma parada, mas todo mundo que passa lá e vê que avançou muito, porque a comunidade fez a parte dela e a gente cobrou do poder público para fazer a parte dela também, e aí o poder público fez uma metade da praça e agora nós vamos continuar cobrando para fazer outra parte. A gente também devolveu também, lá na beiraninha do Belmonte, o campo do Belmonte, que também não tinha lembrado, e a gente trabalhou junto com as lideranças lá para devolver o espaço do futebol para essa região, para essa comunidade, e agora a comunidade tem um espaço lambrado, com vestiário, que também foi reformado pela comunidade, mutirão, e agora nós teve esse espaço também, que foi uma cobrança e uma conquista do mandato junto com a comunidade, no bairro Dom Silvério, dentro da Vila Esperança, tinha uma creche de mais de 12 anos fechada, e aí a liderança lá me chamou, eu estive lá, e aí a partir daí eu comecei a cobrar da prefeitura, através da Secretaria da Educação. Então eu quero até mandar um abraço aí para a secretária Anja e a subsecretária Natália, que ela me ouviu, e a gente está construindo um novo espaço, uma nova creche dentro da Vila Esperança. Em breve vai devolver esse espaço para a comunidade,
para dar mais condição para as mães que têm criança mais novas. Então, no bairro Tiradentes, que ainda falta tudo, mas a gente está junto com a comunidade, correndo atrás. Em 2018, a prefeitura reconheceu o bairro Tiradentes, e aí, a partir daí, a gente está buscando investimento do poder público para dentro dessa comunidade. Então, é um outro espaço que também a gente está tendo. Lá no bairro Concorde, a nossa chefe de gabinete, a Edivalda, é uma lutadora da moradia. Ela mora no Concorde, na realidade agora está na Renascente, mas a família toda mora na Vida Tiradentes. Lá a gente está atuando e dando a condição, coisa pequena, mas resgatando algumas coisas lá. Na creche, Menino Jesus, lá do Concorde, sobre a segurança do trânsito e das ruas próximas, e a Bregatrans vai estar fazendo. Então a gente também tem esse compromisso também aí com as creches comunitárias. A nossa creche aqui do Conjunto Paulo VI, a gente tinha ganhado no orçamento participativo a reforma e estava parado, e a gente conseguiu cobrar da Secretaria de Educação, e agora você passa perto da creche, a creche é igualzinho creche, coisa de rico, vamos dizer assim, mas que está linda, a reforma foi muito bonita, a equipe toda lá da creche é muito boa, assim, a Ivanete, a Tama, a Juliana, todos os professores, a coordenadora pedagógica lá também, a Leia. Então, todo mundo dessa creche, a nossa conselheira tutelar que saiu de lá, a Luciana, nós tem aí a Cris também, a conselheira tutelar, que mora no Monte Claro. Então, a gente tem vários exemplos e a gente está participando de várias lutas e fortalecendo. Além daqui, dessa comunidade próxima, a gente tem o Tupi-Lagedo, que a gente também tem atuação lá também. No Novo Arão Reis, a gente também teve ação, junto com o Comuca, para estar retirando as famílias da margem do Ribeirão do Onça e devolvendo a qualidade de vida para essas famílias. Então, a gente também estamos tendo essa luta, porque isso começou, mas está ainda no processo da retirada das famílias. Então, a gente também tem essa atividade. Lá na Casa Popular, eu fico até feliz, porque uma pessoa que eu respeitava muito, a Viviane, que veio para o nosso mandato, que está ajudando a gente lá na Casa Popular. Lá tinha muita coisa que estava parado, e a gente conseguiu provocar o poder público e conseguiu fazer a abertura da rua, a reforma da quadra, a reforma da pracinha perto da Igreja Católica, trocar os portes lá da rua. Então, lá também a gente conseguiu avançar muito também. Lá no Goiânia, bairro Goiânia, a gente está tendo lá algumas lideranças. A gente teve lá na creche, a creche Viva, dentro do bairro Goiânia. A gente teve tinha um problema lá, e a gente conseguiu conversar com a Secretaria de Educação e resolver o problema da creche, que ela estava fazendo a reforma, e a Secretaria falou que não ia liberar o recurso para pagar a empresa. Então, a gente conversou com a Secretaria, e graças ao nosso empenho, junto com a comunidade, a gente conseguiu que a Secretaria liberava o recurso para pagar a empresa que já estava lá, já estava fazendo a reforma, trazer mais qualidade de vida para as pessoas. Já de fora também. Oi, Renato. Deixa eu só quebrar o ritmo aí, desculpa interromper, eu sei que você está seguindo aí uma ordem, desculpa te interromper, mas é que eu preciso fazer uns comentários aqui. Muitas mensagens, a gente está com bastante gente assistindo a live, muita gente parabenizando pelo mandato, isso é muito importante, muita gente parabenizando pelo trabalho. Vou pedir também às pessoas que estão nos assistindo agora para poder compartilhar o link da live, é muito importante. Não deixe de mandar a sua pergunta. Quando você mandar a sua pergunta, coloque o seu nome, o bairro de onde você está falando, que isso é importante para a gente. Mas, vereador, estamos
para bater mais de 100 pessoas nos assistindo nesse momento. Tem gente falando que vai vir a Belo Horizonte, está fora de Belo Horizonte, né, daqui, mas que vai vir a Belo Horizonte só para votar no vereador na próxima eleição. Eu sei que ainda não é o momento de falar de eleição, mas eu não podia deixar de mencionar isso aqui, tá? Mas só reforçando, compartilhem o link, mande suas perguntas e fale para a gente aí de qual bairro você está falando, para que a gente coloque as perguntas no ar aqui. Pode continuar daí, vereador. Não, é só para dizer também, Reinaldo, que a gente também está ao vivo no Instagram também. No Instagram tem muita gente dando parabéns, perguntando. Eu fico feliz. Eu acho que tem momento na vida da gente política. A gente quer abandonar tudo, mas quando a gente vê esse carinho dessas pessoas, que a gente fala assim, ó, eu preciso continuar porque eu tenho compromisso com essas pessoas, principalmente quem votou e quem está me acompanhando agora. Então, eu só fico feliz. Eu sei que muita gente critica a gente, que fala mal, mas a gente é ser humano. Mas tudo que eu estou podendo fazer para essa região, para essa comunidade, para Belo Horizonte, a gente está fazendo. Porque eu sou vereador de Belo Horizonte, mas a gente atua mais nessa região, que é uma região da Nordeste, é uma comunidade que não tinha conhecimento mesmo político, e agora a gente tem conhecimento político. Então, eu fico muito feliz saber que tem gente que está fora, que vai vir para dar esse carinho, para garantir que isso pode continuar. Então, é isso, Reinaldo e Clarinha. Eu estou saindo aqui mais forte e dizer para a comunidade, dizer para as pessoas que estão acompanhando, que estão assistindo, eu preciso que vocês compartilhem, que vocês entrem, comunicam, acompanhem a vida do vereador através do Instagram, através do e-mail, através do Face, porque é isso. Com o apoio de vocês, a gente consegue avançar. É isso aí. Isso é importante, Branco. Isso é muito importante mesmo. Também, além de todas essas obras, além de todas essas ações, realizações concretas, é também um mandato que vem propor consciência política. Isso é muito importante para qualquer população e para a comunidade. É discussão política, entender qual que é o lugar de cada um, onde que a gente pode chegar e que o povo pode chegar em todas as instâncias. Isso é super importante. Então, o mandato, além de ações, além de coisas que são visíveis, a olho nu mesmo, também vem trazer essa troca de ideias, essa consciência, como é que a gente luta de forma mais digna, de forma mais respeitosa. Isso o mandato vem trazendo, porque todas as suas falas, todas as suas conquistas vêm junto com a comunidade, junto com a população. Então, é junto que esse mandato vem trocar ideia, vem trazer consciência política e de ensinar um ao outro. Não tem ninguém que sabe, o outro só escuta, só aprende. Todo mundo ensina e todo mundo tem o que ensinar e todo mundo tem o que aprender também. Isso é muito importante. Isso agora, é tão importante, Clarinha, só rapidinho, porque as pessoas estão acostumadas o outro fazer para ela. E a gente entrou na política porque a gente vem de baixo. E a gente vem com essa consciência. Se a gente está junto e estamos organizados, a gente tem muito mais força. E aí, eu fico muito feliz, terminando o meu mandato, a gente está saindo representando de verdade uma região que não era representada. Era esquecido para todos os poderes. Nós temos coisa que está sendo feita agora, que foi feita de 30, 40 anos. E aí tem algumas pessoas ainda entram na minha página e falam assim, a eleição faz milagre. Por que não fez milagre lá atrás? Eleição tem muito tempo. O que a comunidade, por ser a nossa região que não estava acostumado, é ver tantas coisas acontecendo
pela vida deles e para a comunidade. Essa região não tinha essa experiência. Então, quando as pessoas questionam, é porque eles viram e eles têm consciência que a gente está trabalhando, que a gente está conseguindo, gente, tirar a cabeça de coisa que tinha na comunidade, porque a comunidade não conseguia avançar. O Ribeiro de Abreu tinha mais de 7 ruas de terra, está tudo asfaltado. Foi o vereador que fez? Foi não. Quem faz obra é a prefeitura, mas junto com a comunidade a gente cobrou. O Paulo VI, nós tínhamos também coisa antiga, a drenagem da Beiradinha, mais de 40 anos. E a gente conseguiu organizar junto com os comerciantes da Beiradinha, com os moradores da Beiradinha, e a gente conseguiu que a prefeitura fizesse essa drenagem. E aí as pessoas criticam, Crelinho, mas Reinaldo, é porque eles estão vendo que o vereador Edmar Branco está trabalhando de verdade. Está junto com o povo de verdade. Agora, a gente não consegue aprender coisa pessoal. A gente está conseguindo aprender coisas coletivas e organizar e transformar a nossa região. Então, eu fico feliz. Eu queria só dizer isso para dizer que nós estamos no caminho certo. A comunidade não é boba, a comunidade sabe que a gente avançou. Pega a nossa região aqui, ó, Ribeiro de Abreu, Vista do Sol, Capitão, Coju, Paulo VI, Montes Claros, Tiradentes, de 3, como é que era 3 anos e 8 meses e como é que ela está. Transformou, avançou, muita coisa a gente conseguiu avançar. E nós vamos conseguir avançar muito mais, sabe por quê? Porque a comunidade está junto com a gente. Porque as entidades que têm compromisso com a vida estão junto com a gente. Então, é isso que eu fico feliz aí, tá, Reinaldo e Crelinho? É isso vereador, mesmo. Cléria, só antes de você, se você tiver a próxima pergunta aí, só antes de você entrar, eu só queria destacar aqui a participação, né? Tem muita gente participando, mas tem uns que dão mais o ar, assim, da graça e participa com muita ênfase, né? E aí eu vou falar alguns nomes aqui, espero que os outros não fiquem bravos comigo, porque não dá para falar todos, são muitos, senão a gente vai ficar aqui até 10 horas falando o nome de todo mundo, tá? Mas vou falar aí da Janaína Jean, vou falar do Elvis Silva, da Marileia Rodrigues, da Jaqueline Souza, da Mari Ramalho, é muita gente participando, do Robson, da Patrícia Moura, muita gente participando e mandando mensagem de parabéns, mandando mensagem de apoio. O Enderson também participando, o Enderson Barbosa, Massaulos Moreira, muita gente, vereador, isso é muito importante para a gente saber, né, que o povo está acompanhando e está apoiando esse trabalho aí que está sendo bem feito. É isso aí, Reinaldo. Na verdade, a participação dessas pessoas, mais de 100 pessoas numa live dessa, é o compromisso da comunidade com o vereador e a certeza desse mandato, o compromisso desse mandato com elas, né? E eu sou, Cléria, só destacando que eu só abri aqui o Facebook, eu não abri o Instagram, porque eu fiquei com medo de me perder nas telas aqui, então eu só abri o Facebook, tá? E o vereador já falou que tem bastante gente no Instagram também. No Instagram, Reinaldo, tem muita gente participando, tem muita gente mandando perguntas, agradecendo, dizendo a importância de continuar esse projeto. O Daniel, lá do Belmonte, nós temos a Fafá também, então a Isabel também, nós temos tanto de gente que está acompanhando a gente pelo Instagram, então a gente fica feliz. Viviane também, lá do Casa Popular, também está participando. A Nery também está participando aqui do Paulo VI. Tem muita gente. Se a gente for falar de todo mundo, nós vamos ficar aqui. Mas muito obrigado. Eu agradeço. E a gente não vai conseguir transformar a nossa região sem a participação de vocês. Então, a gente quer só agradecer e dizer da importante. Então, a gente podia ir caminhando para as perguntas das pessoas,
Você tem essas perguntas aí, Reinaldo, que a gente consegue passar para o branco agora? Então, como eu disse, eu fiquei com medo de me perder nas telas aqui e ainda não consegui pegar aqui, não tem. Mas enquanto não chega aqui as perguntas, eu tenho já uma pergunta para fazer para o vereador e, à medida do possível, a gente vai repassando aí, tá? Vereador, eu sei dos vários trabalhos que são feitos, o senhor citou agora, né, tanto na área da saúde, da educação, na segurança, especificamente do meio ambiente, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho também da participação, né, do mandato, da participação do senhor vereador no trabalho junto às escolas aqui da região, né? E aí, quando eu falo escolas, eu estou falando propriamente das creches, das UMEIs, que a gente sabe que é muito importante. Os nossos bairros, né, todos os bairros que a gente citou agora há pouco, a gente sabe que é uma população que levanta cedo para trabalhar, tem que ir lá ganhar o seu sustento e volta no final da tarde. E, com certeza, os pais, né, têm essa preocupação de como é que ficam os filhos. E eu estou pulando, tá, gente, esse momento da pandemia aqui, porque a gente sabe que é um momento muito crítico, mas a gente não quer, pelo menos assim, não entrar muito nesse assunto agora, para a gente falar um pouco mais do mandato, do trabalho do vereador, mas numa outra oportunidade a gente fala um pouco mais de pandemia. Mas eu queria, vereador, que falasse um pouquinho da atuação também, especificamente na educação, principalmente entre creches, UMEIs, aqui nas escolas do bairro, que a gente sabe o quanto isso é importante. Primeiro, Reinaldo, mais a Clarinha, é dizer o meu carinho, o meu compromisso com a educação de Belo Horizonte, todos os profissionais da educação, tanto dos porteiros até a direção das escolas, das UMEI, das creches. Então, eu tenho um carinho enorme, porque antes de ser vereador, eu fui supervisor da Escola Aberta, que é um programa final de semana. Então, eu coordenava em 5 escolas, que eu era responsável aqui pela nossa região. Depois, eu fui também apoiador da coordenação da escola entregada da Cidara Lote. Então, eu também tenho algumas escolas que eu tenho um carinho enorme, que é a Conselhita Cândida, a Cidara Lote, o Sobral, o Zanã Coelho, lá do Capitão Eduardo. Agora, em Sobral, a Escola Municipal Sobral Pinto, Reinaldo, aqui do Conjunto Paulo VI, eu tive a oportunidade de ir lá conversar com os professores e conversar com a direção. Eles tinham uma demanda, e aí a gente propôs uma reunião, e aconteceu essa reunião na Secretaria de Educação para tentar garantir que os meninos da escola integrada ficassem dentro da escola, porque a escola tinha vários espaços vazios, mas a escola não tinha condição de construir algo para esses alunos ficar dentro da escola. A secretaria prometeu e fez. Você precisa, quem tiver a oportunidade, ir no Sobral Pinto. A escola foi transformada por dentro. Até quero dar parabéns aí para o diretor e para a direção, por todos os funcionários da escola. Então, assim que retomar a escola, os meninos da escola integrada vão ficar dentro da escola do Sobral Pinto, que foi uma conquista da direção junto com a gente, porque a gente que propôs e cobramos isso da secretaria. A escola Cidara Lote também, que é uma escola enorme aqui na nossa região, que atende muita gente aqui na nossa região, que tinha alguns problemas, a gente conseguiu, junto com a direção lá, que eu tenho um carinho especial para essa escola, porque eu também trabalhei lá nessa escola também, então a gente também conseguiu dar essa voz e conseguiu cobrar que a Secretaria de Educação ajudasse para realizar e para dar mais segurança para os alunos. Conselhita Cândida também, a Azumei aqui, tanto do Paulo Cício, tanto da Cidara Lote e o Coqueiro Verde. E as creches, a gente acompanhou, estão acompanhando de perto, a vovó Geraldo Lucas, a vovó Todos Santo, que vai ser lá dentro da Vila Tiradentes, a creche lá do São Marcos também, que a gente
acompanhou também, tinha problema. Então, a gente tem um carinho enorme pela educação, porque sem educação a gente não vai transformar a nossa realidade, o nosso mundo. Então, esse mandato também teve um compromisso com as creches e com as escolas aqui mais próximas da nossa região. Perfeito. O Branco, Reinaldo, eu acho que tem uma coisa super importante, além da educação que o Branco acabou de falar. Na verdade, são três coisas. Duas são em relação à saúde. Aí queria que você falasse um pouquinho, Branco, dessa UPA Norte que foi inaugurada agora, ali na MG20. Queria saber se você tem alguma coisa a ver com isso. Foi inaugurada agora, sexta-feira passada, e conta essa coisa aí direito. E tem uma obra ali no Parque Real, que estão falando que é um centro de saúde, é isso mesmo? É um centro de saúde que está acontecendo no Parque Real. E a última coisa, que também é da educação e social, é dessa última, parece que tem uma última lei aí do conselheiro tutelar, que foi aprovada, que está para ser aprovada. Como que é isso? Conta aí para a gente, que a gente vai encerrar. Clelinha, foi importante porque a gente tem várias demandas, vários assuntos para a gente tratar. Claro que a gente está tratando algumas coisas pontual, mas o nosso mandato é um mandato de Belo Horizonte, então a gente tem ação além daqui dessa região, em outras regiões. Então, sim, a primeira ação que eu fiz como vereador é visitar a UPA Norte, lá do 1º de maio, e visitar a UPA Norte na Vila 240, que foi parado, começou a construir, mas na época do Márcio da Serra foi parado a obra, e aí, sim, a situação lá do 1º de maio era gritante, tanto para o usuário, tanto para os funcionários, e aí a gente fez para comparar mesmo. Até a Rádio Tatiaia acompanhou a gente nessas visitas, então a gente queria mostrar como é que era a UPA, como é que é uma UPA que ia dar condição para todo mundo que estava parado. E agora tem uma semana que a Prefeitura de Belo Horizonte, através do Dr. Jacques, entregou a UPA Norte na Vila 240 para a Regional Norte e para a região toda. Então, a gente fica feliz. Claro que quem fez a obra, quem terminou foi a prefeitura, porque o vereador não faz isso, mas a gente tem a participação de cobrar, a gente fiscalizou e mostrou para a prefeitura a importância de retomar as obras aí da UPA Norte do Arão Reis, então está próximo, então eu fiquei feliz. E aí já está funcionando, então a UPA do 1º de maio já está fechado, e lá a comunidade, junto com o Conselho Local de Saúde, vai trabalhar para transformar lá um posto de saúde até para essa região, mas a UPA Norte da regional agora aqui na Vila 240. E aqui, Creminha, antes de eu ser vereador, eu participava do Conselho Local de Saúde do Centro de Saúde Marivanda. Em 2015, a gente recebeu os prédios que foi feito aqui na nossa região. Então, foi feito 6 prédios. Dentro desses 6 prédios, 4 eram particular e 2 era da Minha Casa Minha Vida. Então, veio mais de 10 mil pessoas para cá, e o nosso Centro de Saúde Marivanda já era lotado. Então, com a vinda desses apartamentos, dessas pessoas, o posto de saúde Marivanda começou a atender 29 mil usuários. E o espaço lá é muito pequeno. E aí a gente começou a fazer a discussão dentro do Conselho Local de Saúde. Na realidade, o nosso sonho era construir um novo Marivanda. Mas aí, quando eu entrei como vereador, a gente começou a provocar o secretário de saúde, que é o doutor Jacques, e aí a gente conseguiu de criar um outro posto de saúde para estar dividindo os usuários, para dar mais condição, tanto quem for manter no Centro de Saúde Marivanda e para os funcionários, e quem está mais próximo, e quem vai estar mais próximo
do novo centro de saúde, que fica no Parque Real, então vai ser atendida aí. Então, é uma conquista enorme para essa região, é uma conquista enorme por todo mundo que mora nos apartamentos, então isso vai dar uma condição e uma qualidade de vida, tanto para o usuário e tanto para os funcionários, então isso a gente fica feliz. Lá no posto de saúde do Conjunto Paulo VI, a gente conseguiu também fazer algumas reformas, a prefeitura fez algumas reformas, mas o sonho nosso é o container para dar mais espaço para os médicos atender a população. Então, em breve, vai ter um container lá dentro do Centro de Saúde do Conjunto Paulo VI para atender as pessoas do Conjunto Paulo VI. E aí, galerinha, dizer, desde adolescente, eu venho participando, eu venho trabalhando com a criança e adolescente, e assim que eu assumi como vereador, eu comecei a levantar essa bandeira da criança e adolescente dentro da Câmara dos Vereadores. A gente fez vários seminários para falar da política pública da criança e adolescente, participamos também defendendo os conselhos tutelares. Belo Horizonte tem um problema seríssimo, que é o plantão dos conselheiros tutelares, porque cada regional tem 5 conselheiros titular, então nós temos 45 conselheiros em Belo Horizonte, e aí os conselheiros precisam trabalhar de segunda a sexta, e aí na segunda a sexta eles podiam estar descansando, sábado, domingo e feriado, para eles chegar no dia normal e continuar, mas eles precisavam fazer o plantão. O plantão era 24 horas, na realidade, assim, era sábado, domingo e feriado. 10 anos de plantão aqui em Belo Horizonte. E os conselheiros tutelares não ganhavam nenhum centavo para fazer o plantão. E aí eu comecei a participar, chamei os conselheiros tutelares, chamei as entidades que compõem os conselheiros tutelares, que defendem a política da criança e do adolescente, e a gente criou um projeto de lei, que é o 673/2018, a valorização dos conselheiros tutelares de Belo Horizonte. E aí eu tive o prazer de fazer esse projeto, apresentar na Câmara dos Vereadores, foi aprovado o primeiro turno e segundo turno, autorizando o Poder Executivo de chamar o suplente para cumprir o plantão. Então, os conselheiros tutelares vão trabalhar de segunda a sexta, e sábado, domingo e feriado vai descansar, e aí os plantão o Poder Executivo, que é a Prefeitura de Belo Horizonte, vai poder chamar o suplente para resolver esse problema há muito tempo. E isso é muito importante, porque a pauta do Conselho Tutelar, dentro da pandemia, estava sendo pautada em Belo Horizonte. E a pauta do Conselho Tutelar não era pautada, não era discutida. A valorização dos conselhos tutelares e o fortalecimento da política pública para criança e adolescente. Então, são muitos projetos, a gente participa da vida de Belo Horizonte, e eu fico muito feliz. Por quê? Porque é ouvindo as pessoas para a gente fazer o projeto de lei. Não dá para eu pensar algo, eu vou criar essa lei, eu vou criar isso. Não, eu preciso ouvir a sociedade e fazer algo que vai representar de verdade a sociedade de Belo Horizonte. Então, esse projeto de valorização dos conselheiros tutelares chegou num momento muito importante e vai valorizar de verdade os conselheiros tutelares. Maravilha, Branco. Maravilha, isso aí. Cléria. É isso Cléria, aí. Você tem mais alguma pergunta? Tem mais uma coisa, Reinaldo. Eu gostaria que a gente ficasse falando aqui, e falar de política, falar de mandato, falar de trabalho é muito bom, né? Mas a gente prometeu 1 hora, e aí a gente está extrapolando um pouco. Mas vamos lá, continua aí para a gente já caminhar para o encerramento. Vamos ver se a gente consegue fechar com essa, então, porque eu acho que é uma pergunta que não pode deixar de ser dita. Tá. Nem sei se, na verdade, é respondida, mas dita,
haja visto o momento que a gente está passando, que é de pandemia, e por causa de quê? Coronavírus, Covid-19. Então, tem essa questão em relação à presença de Covid nos ribeirões, né, de Belo Horizonte. Você tem alguma informação em relação ao Covid no Onça, no Ribeirão Onça? Qual que é a informação que a gente pode dar para essas pessoas? O Clarinha e Reinaldo, assim, a gente tem várias entidades fazendo pesquisa, e aí já foi confirmado, tanto o Ribeirão Arruda e tanto o Ribeirão do Onça, foi encontrado nos esgotos o Covid-19, mas ainda não tem prova se esse Covid-19 que está no esgoto, se o ser humano pode pegar. Então, mas foi confirmado, sim, em Belo Horizonte, as duas bacias que passam dentro de Belo Horizonte, na realidade, foi detectado, né? Foi achado o Covid-19 no rede de esgoto. E a gente até ficou muito preocupado. Eu até fiz esse discurso lá na Câmara dos Vereadores, porque a gente tem pessoa no Ribeirão do Onça que mora do lado do Ribeirão do Onça, e aí sim, tem criança que brinca, que convive com esse ribeirão, com essa água, com esse rede de esgoto. Então a gente até falou, se isso pegar, então nós estamos assim, vai ser muito mais difícil, mas graças a Deus ainda não foi confirmado que esse Covid-19, eles acham que ele já está morto, então não consegue o vírus pegar no ser humano. Mas é uma preocupação, porque o Ribeirão do Onça, quando chove, esse esgoto vai nas casas das pessoas, entra dentro das casas. Então, se isso for verdade, se pegasse, a gente está muito preocupado, mas a gente ainda não tem essa pesquisa. Então, a gente está aí acompanhando, tentando, assim, que chegue o mais rápido possível a vacina para a gente conseguir manter esse vírus mais, vamos dizer, mais tranquilo. E Belo Horizonte, o pico está caindo, mas a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa tomar nossa preocupação, se usar máscara, lavar nossas mãos, se a gente precisar sair de casa, tomar esse cuidado, porque ainda a gente tem um problema muito sério, que é vaga nos hospitais. E a gente tem aí várias pessoas aí morrendo em Belo Horizonte. Então, a gente precisa se preocupar. Sem dúvida, Branco, vereador Branco, Cléria, sem dúvida, a preocupação é gigante e temos que manter, né, o nosso isolamento, cumprir aí as regras que as autoridades nos impõem, que isso é importante. Bom, como a gente havia prometido, a gente precisa caminhar aqui para o encerramento, mas antes eu queria pedir a todos os participantes aí que compartilhem, né, que curtam a página do Facebook, do Instagram, porque isso é muito importante para a continuidade do trabalho, muito importante para todos nós, tá? Só repetindo aqui, o Instagram é @edmar.branco, o site, né, que a gente também tem, o www.edmarbranco.com.br, e o Facebook, Edmar Branco. Então, entrem, curtam as páginas, quanto mais gente curtir, quanto mais gente participar e divulgar, é importante para fortalecer esse trabalho que o vereador Edmar Branco vem fazendo. Quero agradecer muito aí a participação de todos, foi muito importante para a gente, agradecer ao vereador pelo tempo que se dispôs a vir aqui falar para a gente dos seus trabalhos, a Cléria que vem contribuindo e ajudando a gente aí com a apresentação também, colocando as perguntas, então, muito importante. E eu já quero dar o meu boa noite aqui e passar a palavra aí para o vereador Edmar Branco, para que ele possa finalizar com uma mensagem aí para todos nós. E Cléria, fica à vontade aí também para você fazer o seu fechamento aí, seu encerramento. Muito obrigado e boa noite a todos, viu? Reinaldo... Só antes de passar para o Branco, só antes de passar a palavra para você, que aí você pode finalizar,
Eu quero reforçar os agradecimentos do Reinaldo, parceiro aí, nessa luta também, e dizer o quanto faz diferença, estamos juntos, o quanto faz diferença de uma live, o tanto quanto quando tem muito para se dizer, né? A gente, já o Reinaldo dizendo, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo, mas você falou até aceleradamente de tanta coisa, porque é gratificante, tão satisfatório fazer parte de uma população que tem esse mandato como confiança mesmo, né? A população tem esse mandato, pode contar com ele, e que o vereador também pode contar com essas pessoas. Tão importante fazer essa parceria entre população e o poder legislativo, na pessoa de um vereador que verdadeiramente se importa com as vidas, que se comprometeu quando se elegeu a primeira vez, e dizer o quanto ainda pode ser feito, né? Então, quero agradecer demais o tempo, a fala, e o quanto é bem-vindo isso. Gente, eu quero, sim, agradecer você, Reinaldo, você, Clarinha. Eu quero agradecer cada um que participou aí no Facebook, cada um que participou na Instagram. Quero dizer que eu estou muito feliz. Que pena que não deu para falar tudo, porque é pouco tempo, mas eu quero dizer para a sociedade de Belo Horizonte que nós estamos trabalhando de verdade e estamos representando aonde que a vida está mais ameaçada. Entrou aí o Gabriel, que é conselheiro tutelar da Leste, também quer mandar um abraço aí especial com o Denilson, lá do Alto Veracruz, a Ange, lá do São Max, que também está aí, fazem parte dessa corrente aí do bem. Nós temos outras regiões, outras comunidades, mas a gente quer dizer que a gente está indo num caminho certo, a gente está avançando muito, porque tem a participação e tem o apoio de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado, e muito obrigado mesmo a participação de vocês, quem puder compartilhar, quem puder curtir, quem puder entrar na página, dizer da importância que é esse, porque sem a participação de vocês, a gente não é nada. Então, mais uma vez, muito obrigado, e quero também agradecer o Nero, que é da comunicação, que ajudou também preparar esse momento. Eu quero agradecer minha equipe toda que faz parte, tanto os assessores, tanto os apoiadores, e principalmente eu quero agradecer a Deus pela minha vida, quero agradecer a minha família também, minha esposa, meu menino, todo mundo que faz parte dessa vida, desse projeto comigo. Então, muito obrigado. Parabéns. Estão todos convidados para a próxima. Vereador, tem mais lives por vir, viu? Faremos outras. Com certeza, nós vamos fazer. E aí, então, já estão todos convidados. Um abraço, fique com Deus, Reinaldo, Clarinha. Um abraço. Até mais. Obrigado. Boa noite. Boa noite.